É um prazer imenso estar aqui. Luiz Leite, Seminário de Matemática e Educação Matemática. Ele está sendo organizado atualmente pela uma comissão por alunos, que eu conheço a Thierry, que está aqui, com camisa amarela também, pela professora Andréa Conrado. E tem mais alguém aqui dos alunos que esteja presente? Gabriel, esse aí é gente boa, tá bom? Tá? Tem a Beatriz, que eu me comuniquei ontem e tal. Temos aqui a presença hoje de uma turma aqui da graduação que está fazendo que disciplina? Tecnologias em Educação Matemática. E temos também aqui a presença de várias pessoas que já estão chegando no CITEM, como a professora Deise Soto, professor José Fernandes Cadeira, está aí, né, já comprou a camiseta, tá bom? Assim, nós estamos precisando de curso, tá bom? E aí tal, então tá ótima essa história aqui. Pessoas, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês e apresentar Mônica Villarreal. Cadê o? Não tem nenhum de arma hispânica, não? Nem a Gene, nem o Rony, nem o... acabou de chegar. Mônica Villarreal, aí a Diana podia corrigir, entendeu? Para falar aqui. A Mônica, gente, vocês devem ter lido ali em bio que a gente mandou lá. Eu era professora da Universidade de Córdoba, e eu não sei se vocês sabem, né? Assim, há colonizações e colonizações. Né? O Brasil teve a primeira universidade no século XX, e a Universidade de Córdoba é a segunda, não é assim, fundada da América Latina, em 1600, que eu decorei muito 13. Tá? 13. Tá? Tinha que ter um 13 no meio. Então, em 1613, tá? Foi fundada a Universidade Nacional de Córdoba, que é a cidade que é onde ela atua. Tá? Então tem voo semidireto de São Paulo para lá e tudo mais. Quem não teve a chance que um dia tiver, vá lá comparecer, ou vá com a Rose Cássia Costa, que a Daniela está aqui, que recentemente fez um estágio lá com a Mônica, dentro da possibilidade que a Bolsa do CNPq oferece e tudo mais. Tá? A Mônica está aqui com o apoio do Carlos Prince, então temos que agradecer também a coordenadora do nosso programa e a Link que coordena essa rede e tal. O Carlos Prince é uma ideia de internacionalizar o programa. Então hoje, inclusive, ela perguntou, está em português? Não, só a capa que está em português. Ela perguntou assim, precisa? Eu falei, não, põe em espanhol, que é bom o pessoal ir se exercitando e tal, mas ela, vocês vão ver, fala um português que eu queria estar falando em inglês ou espanhol, dessa maneira. A apresentação mais importante da Mônica é que ela veio para cá em 96, foi nossa primeira aluna estrangeira de doutorado, de mestrado havia o Min, que era da Holanda, que veio aqui, né? Quando eu fui fazer doutorado nos Estados Unidos, vendi minha bicicleta para ele, quando eu voltei, comprei de volta. Aí já com o professor e tal, para vir aqui, o Vin Milan, e ele estudou com o Biratã sobre a obra do Paulo Guedes, várias coisas que fizeram de matemática na África, e tem alguém interessado muito em Sona aqui. E a Mônica terminou em 99, então ela é muito parte, foi a primeira doutora a concluir no currículo, então ela é parte desse 30 anos de GPMI também, e a gente aí dentro do Carlos Prince, ela está aqui quase que abrindo uma pré-conferência, amanhã tem defesa da GCA, hoje está tendo mais coisa e tudo mais. E eu passo a palavra para ela, mas a principal coisa é que ela se tornou muito minha amiga. Nós somos irmãos e ela ajudou, e eu vou deixar aqui para ela demais, né? Autora desse livro, que hoje virou um clássico, 2005, né? Mas era dos primeiros livros escritos nessa coleção aqui, que o primeiro livro era do Hans Freudenthal, entendeu? E era editada depois pelo Alan Bishop e tudo mais, nome que vocês da graduação talvez não conheçam, mas após todo mundo deveria já estar sabendo quem é Alan Bishop e quem é Hans Freudenthal. Não é? Mas de qualquer jeito a Mônica tem aqui, tem exemplos do trabalho de campo dela e etc, né, e do trabalho que ela tinha independente na Argentina antes de vir para cá, tá bom? Então com vocês, Mônica Villarreal, ela vai falar e depois eu venho aqui coordenar as perguntas, tá bom? Falou. Obrigada, Marcelo. E faz bastante tempo que eu não falo português, então eu vou pedir desculpas pelas espanholadas. Eu fiz a tradução do PowerPoint para ajudar a entender. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, é só
me parar e aí conversamos, ok? O que eu vou falar, claro, é o que eu estou fazendo em termos de pesquisa na Argentina e tem a ver com modelagem matemática, tem a ver com tecnologias digitais e a sinergia entre essas duas tendências. Estão me escutando bem? O microfone não está saindo do som. O microfone daquela caixa. Isso que a gente já queria. Tem microfone Não, tem o microfone daquela caixa está funcionando. Então você pode chamar o Zé. Se não tiver aí, você pode chamar o Zé. Já falou, já. Tá bom, gente. Continua então? Tento falar um pouquinho mais alto então. Então, eu trabalho na modelagem e nas tecnologias digitais, mais especificamente na formação de professores e professoras de matemática. Da educação secundária, aí eu tenho que explicar, a educação secundária na Argentina, ela vai dos 12, 13 anos até os 17, 18 anos. É diferente, eu acho, o sistema aqui no Brasil, por isso que eu queria esclarecer. Bom, eu faço parte lá do grupo de ensino da ciência e da tecnologia, que tem um subgrupo que é da educação matemática e outro da educação em física. Então, é isso para me apresentar. Então, o roteiro do seminário é esse que está aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre o ensino e a pesquisa, para localizar vocês no meu trabalho. Depois eu vou falar um pouquinho sobre modelagem matemática, como é que eu cheguei na modelagem, e nisso tem tudo a ver o meu doutorado aqui, que, aliás, eu esqueci de agradecer. Agradecer que eu estou aqui nesse seminário que é tão querido para os estudantes da pós, e que eu já participei várias vezes. Aliás, a última vez que eu vim aqui foi em 2014, já faz quase 10 anos. Bom, depois eu vou falar um pouquinho das tecnologias e quais são os princípios que eu adotei em termos do uso das tecnologias na educação. Depois falar por que modelagem e tecnologias juntas. E um pouquinho da formação de professores de matemática na minha universidade e a criação de cenários de modelagem, porque lá não é uma tendência muito conhecida nem praticada. Contar algumas experiências e fechar com algumas reflexões finais, tá ok? Essa seria a ideia. Então, ensino e pesquisa. Como eu falei, eu trabalho na formação de professores e professoras de matemática. Esse curso da nossa licenciatura tem 4 anos de duração e a maior parte dos cursos são cursos de matemática, tem um curso de computação e um curso de física básico, e 34% são cursos didáticos pedagógicos, e eu ministro basicamente 2 disciplinas. Por um lado, a didática da matemática, que para nós é didática especial e oficina de matemática, que é do 3º ano. Depois eu vou falar um pouquinho mais dessa disciplina. E a metodologia e prática de ensino, que é no 4º ano, que é a disciplina onde os estudantes fazem as suas primeiras práticas na escola. Esse cenário de ensino é também o cenário onde eu pesquiso. E nós pesquisamos, com futuros professores e professoras de matemática que realizam atividades de modelagem de matemática. Depois eu vou falar um pouco mais da modelagem, mas só para lembrar, a modelagem é o processo que relaciona o mundo real com o domínio da matemática e, partindo de um problema, do tema do mundo real, procura no domínio matemático ferramentas para dar conta desses temas.
mas a aplicação também vincula na sua mundo real, então, esses futuros professores e professoras realizam tarefas, atividades de modelagem, mas também eles implementam atividades de modelagem na sala de aula. Então, nós pesquisamos nessas duas linhas. O que eles fazem enquanto modelizadores e o que eles fazem como professores trabalhando com modelagem na sala de aula. O que eu vou contar mais para vocês é essa parte daqui, quando eles trabalham produzindo modelos matemáticos e com diferentes tipos de tecnologias. Então, esse é o recorte que eu fiz por escrito. Aí, sobre a modelagem. Sobre a modelagem tem uma história. Antes de eu trabalhar na formação de professores, eu trabalhei na faculdade de agronomia, muitos anos. Quando eu cheguei aqui em Rio Claro, eu trabalhava nessa faculdade. Então, a matemática nesse curso não era central, era uma disciplina para auxiliar, compreender certas questões da biologia, da veterinária. Então, esse livro aí, chama Matemática Básica para os Científicos, é um livro que eu peguei, encontrei nessa época, e tinha muitos exemplos com uso de matemática, analisando fenômenos da biologia, da bioquímica, da medicina. Esse livro foi inspirador para preparar algumas atividades, alguns problemas para os estudantes da agronomia, mas o que esse livro trazia era mais aplicações. Tem um conteúdo matemático e esse conteúdo é aplicado para resolver alguma questão biológica. Então, aí nós inventávamos certos problemas para os estudantes ou tirávamos um deles, e aqui eu queria mostrar para dar uma ideia disso. Então, liberamos 1000 moscas numa ilha onde não havia nenhuma. A lei de crescimento diário do tempo de 21 dias, seguida pela população, é dada pela seguinte função, em que N é um número de moscas. Aí a função, que é uma função de crescimento logístico. E depois tinha uma série de itens aí para completar a tabela, traçar os eixos coordenados, esses pontos que foram calculados na tabela, resolva a equação L igual a 600.000, levando em conta os itens anteriores, indique os possíveis valores de variáveis tempo e número de moscas que podem assumir, e vamos subir essa população, chegaria em 100. Então, nesse caso, no curso de matemática para a agronomia, ele já tinha estudado a função exponencial, a função logarítmica, e era só aplicar aquilo, interpretar o que estava sendo aí, fazer as contas e pronto. Então, era claramente uma aplicação daquele modelo logístico na questão das moscas. Mas o que seria interessante, relevante, liberar 1000 moscas numa ilha onde não tinha nenhuma? Não estava na discussão, não era um problema que fosse abordado no curso. Então, fazendo uma análise disso, nós podemos dizer que essa é uma semi-realidade inventada, em termos de escolas, é uma aplicação ilustrativa, em termos de número de lucro. É um modelo que já está construído e só a única coisa que temos que fazer é aplicar um conhecimento matemático já disponível, exponencial, né? Mas, como esse modelo foi criado, de que problema deu origem a ele, de quem criou o problema, e todo o que estava ligado.
Consegui o microfone aí. Esse microfone dela está indo só na câmera, esse não, tá? Ah, entendi. Chegou esse aqui, depois o. Posso falar? Fala teste, para ver se eu. Teste, som. A vida de roteiro não está. Mas sabe, mas Alô, fala aí. teste. Ah, então agora é só ajustar, né? Só um pouquinho que está meio. Então, quem o criou, quem tem finalidade, ele representa adequadamente a situação. Certo, vai falando para mim o microfone então. Ok. Teste. Teste, som. Som. Bom, então eu vou falar, testando. Então, essa tarefa é uma tarefa de aplicação, mas o que seria interessante para quem está estudando biologia, agronomia, era o contrário, quer dizer, ter problemas no mundo real e usar a matemática como ferramenta para resolver esse problema, compreender. Então, esse processo de modelagem não era feito nesse curso, né? E isso que eu achava que era interessante. E na época que eu estava com essas questões aí, eu vim para Rio Claro e eu conheci o Robert de Bassarese, que com certeza muitos de vocês conhecem ou ouviram falar dele. Ele é matemático aplicado da Unicamp e na época ele estava dando o curso aqui na pós-graduação e ele, contando um pouco do trabalho dele, apresentou esse ciclo, esse esquema de modelagem, onde, partindo de um tema de interesse, você tem alguns problemas para analisar. Isso eu não fiz a tradução. Então você formula esses problemas, determina quais são as variáveis que estão em jogo, como elas se relacionam num processo de abstração, para chegar num modelo onde você tem que encontrar certos parâmetros, resolver algumas equações, talvez, e chegar numa solução analítica ou numérica. Validar e talvez modificar e começar novamente esse ciclo. Tem uma questão aqui que é interessante, que é essa fase de experimentação, que muitas vezes é necessária fazer para poder criar modelos de dados experimentais. Essa parte do ciclo dele, se vocês estudam outros ciclos de modelagem, não está geralmente presente. Bom, vamos deixar a modelagem de encontro e vamos falar um pouquinho de tecnologias. Quais são os princípios que eu acho que são, não sei se essa palavra existe em português, os princípios nos quais eu não vou renunciar, são assim, sempre serão esses os princípios que me movam para pesquisar em torno das tecnologias. E são princípios de três tipos: políticos, didático-pedagógicos e epistemológicos. Em termos políticos, compreender que o acesso às tecnologias digitais é um direito do cidadão. As tecnologias são produções culturais e, como tais, todos temos direito para ter acesso a essas tecnologias. Eu acho que todos podemos conversar mais sobre isso, mas as questões das tecnologias digitais como direito estão muitas vezes presentes nas políticas de inclusão de tecnologias digitais na escola. Uma posição, um princípio mais de tipo didático-pedagógico é compreender a necessidade da alfabetização tecnológica, mas não entendida só em termos instrumentais, de como usar o Excel ou como usar os comandos do GeoGebra, por exemplo.
mas que essas tecnologias sejam integradas nas atividades que são próprias das disciplinas. A matemática, a língua, a história, o que for. Então, esse é um princípio mais de tipo didático-pedagógico. Finalmente, um princípio que mais epistemológico, que é entender que a produção de conhecimento é condicionada pelas mídias utilizadas. E quando eu falo mídias, que é um conceito que está definido já no livro que o Marcelo mencionou, né, que é os seres humanos com mídias, as mídias são qualquer dispositivo ou ferramenta, instrumento que tem sido criado a partir da nova tecnologia. Então, essas mídias podem ser as tecnologias digitais, mas também pode ser o lápis, o papel, o compasso, a régua. Quer dizer, instrumentos que permitem construir conhecimento matemático. Então, essas mídias definem as práticas, os conteúdos, as formas de conhecer. E nós temos chamado esse construto epistemológico os seres humanos não humanos com mídias. Esse construto que foi publicado nesse livro tem duas ideias que são básicas. Por um lado, que a cognição não é um empreendimento individual, senão que é social, quer dizer, o conhecimento sempre é produzido com outros, e também que a cognição inclui as mídias com as quais o conhecimento é produzido. Isso quer dizer que quem conhece não é o ser humano sozinho ou com os outros, mas também acompanhado com as ferramentas, com as mídias que está usando. Essas mídias são elementos constitutivos do conhecimento. Quer dizer que se essas mídias não estivessem presentes, o conhecimento poderia ser pouco. Isso tem a ver com conceitos como coletivo pensante, ou com a ideia de pensar com as tecnologias, que são todas as ideias que estão publicadas no livro. Então, isso em termos das questões que eu falo, esses são os princípios que eu acredito em termos das tecnologias e de sucesso. Então, vou falar agora um pouquinho dessa conjunção entre a modelagem e as tecnologias. Por que elas são importantes agora na formação dos professores? Na Argentina, o currículo para a educação secundária, que é do ano 2011, já deveria ter sido mudado, não houve reforma ainda. E as diretrizes nacionais para a formação de professores, esses são dois documentos que estão na cozinha. Também um esclarecimento. Na Argentina não temos um currículo único para todo o país. Temos algumas diretrizes que são comuns para todos, mas depois cada estado, cada província tem o próprio currículo. Então, o que eu estou falando aí é da minha província, que é okay. Então, nesses dois documentos, os dois recomendam a introdução de atividades de modelagem e de aplicações no ensino de matemática. E também recomendam o uso das tecnologias no ensino e na aprendizagem da matemática. Quer dizer, tanto a modelagem como as tecnologias estão presentes nesses documentos. Mas, então, isso representa um desafio para a formação inicial e contínua dos professores, de vocês, né? Entretanto, e agora eu vou falar da minha universidade, nosso programa na universidade é caracterizado por um ensino de matemática pura, com poucas ou sem aplicações para problemas de computador, tem escasso uso de tecnologias, poucos espaços curriculares onde sejam estudadas situações que não sejam matemáticas. Quer dizer, não era muito amigável para trabalhar com modelagem e tecnologias nos cursos de matemática. Então,
que nós fizemos foi criar cenários de modelagem matemática para trabalhar com os futuros professores e professoras questões de modelagem e tecnologias. Aonde? No curso de didática. Isso está sendo feito desde 2010. Esse curso é do terceiro ano da licenciatura. É um curso anual, tem 30 semanas de duração. Tem 2 aulas de 4 horas por semana, quer dizer, 8 horas de didática por semana. E são estudadas diferentes tendências de educação matemática. Resolução de problemas, educação matemática crítica, uso de tecnologias e, claro, modelagem. Então, quando nós vamos estudar modelagem, discutimos o que é um modelo, o que é um modelo matemático, o que é um processo de modelagem, e também resolvemos várias tarefas que são de modelagem e outras que não são de modelagem. Por quê? Porque é interesse saber, interesse ter critérios para diferenciar esse tipo de tarefas. Então, eu tenho alguns exemplos. Nós temos usado um primeiro conjunto de tarefas que foram propostas nesse projeto Lema. O projeto Lema é a sigla em inglês para aprendizagem e educação em e através da modelagem e especificações. Foi um projeto entre 2006 e 2009, do qual participaram 6 países da Europa: Espanha, França, Alemanha, Hungria, Chipre e Norte-América. Por ter participado da Espanha, tem bastante material em espanhol, que foi muito útil para nós. Esse aqui é uma tarefa que é proposta num conjunto de tarefas iniciais, que é do Festival de Música. O Festival de Artes Cênicas Contemporâneas de Glastonbury é o maior festival de música e artes cênicas ao ar livre do mundo. Em 2005, a área cercada do festival tinha mais de 3,6 km² e houve mais de 385 apresentações ao vivo. Muitos frequentadores do festival trazem suas próprias barracas e dormem dentro da área do festival. Os organizadores precisam limitar o número de ingressos na venda e o número de barracas que podem ser montadas para garantir a segurança. Qual conselho você daria? Se esse tipo de problema aberto, que eles têm que fazer estimações, contas e não vamos super aqui, só para vocês sentir que tipo de tarefas são trabalhadas. Depois de resolver um conjunto de tarefas, nós discutimos alguns critérios para determinar se uma tarefa é de modelagem. Em torno desses 4 dimensões: o contexto da tarefa, se é real e autêntico, se é interessante, se é relevante, e aí nós podemos discutir se falar do festival de música é relevante ou não para um estudante da Argentina, do Brasil, se não seria interessante outro contexto, mas esse é um tipo de critério que é considerado. O conhecimento matemático implicado não está predeterminado, quer dizer, podemos usar diferentes tipos de conhecimento, não é único. Então, há uma implicação de muitos conhecimentos não predeterminados. As soluções também podem ser múltiplas e, claro, têm que estar relacionadas com o contexto cotidiano. E a atividade de quem resolve a tarefa implica vários procedimentos e ações como as que estão aí: explorar, levantar hipóteses, procurar diferentes maneiras de trabalhar, interpretar e aplicar, muito relacionadas com o que são as fases de um ciclo de modelagem. Também conversamos um pouco de outros critérios, como esses que são propostos por Gary, a significância da tarefa, o contexto da realidade em base à experiência. Então, aí importa
qual a experiência das crianças ou dos adolescentes que estão participando da solução de tarefas, que essas tarefas permitam a formulação de novas perguntas, que estimulem caminhos de aprendizagem holísticos, variados, e que o nível da linguagem na proposta de tarefa seja adequado para as crianças. E outro conjunto de critérios que também discutimos são os propostos pela Kátia Mas, que a tarefa seja aberta, complexa, concreta, autêntica e resolúvel por meio do processo de modelagem. Bom, esses critérios são aplicados pelos estudantes, analisando os processos deles, resolvendo, e também depois discutimos o que seria um ciclo de modelagem. Quais são as fases pelas quais passa quem está resolvendo uma tarefa de modelagem. Então tem um problema, esse ciclo é também no projeto ELEVO. Então tem uma série de fases, começa com o problema da realidade, é organizado de acordo com conceitos matemáticos para identificar a matemática que é relevante para resolvê-lo. Se faz um recorte da realidade, faço algumas suposições, considero algumas questões de outras, deixo de lado. Então esse problema no mundo real é transformado já em um problema matemático, que eu posso resolver e depois eu tenho que explicar essa solução já novamente no mundo real. Também, lógico, que trabalhamos com o ciclo de Passanense e explicamos um pouquinho o que eu falei no começo. E falando nessa questão da experimentação, porque nós achamos interessante no processo de modelagem, propomos a resolução de problemas e tarefas que implicam a experimentação. E agora eu vou mostrar uma. Essa tarefa foi proposta pela Susana Carreira, eu gosto de dar os créditos. Ela ofereceu um curso no nosso doutorado sobre modelagem matemática e essa foi uma tarefa que ela propôs. É a tarefa de montículo de material granulado ou granulado? Como é que chama? Granulado. Quando o material granulado com areia ou sal é jogado numa superfície horizontal, ele é depositado criando um montículo, geralmente em forma de corpo. Esse fenômeno pode ser observado com as figuras desses aqui. O material granulado permanece umilhado e não escorrega devido ao atrito das partículas. O ângulo de inclinação do montículo, que é o ângulo formado entre esse copete aqui e a horizontal, chama-se de ângulo de repouso. E é o ângulo máximo que permite que o material granulado permaneça empilhado no escorrega. Muitos projetos de jardim nesse dia, e em estudos de farmacologia e também para avaliação de risco de avalanche de montanhas, o conhecimento do ângulo de repouso é essencial. Faça conjectura sobre o ângulo de repouso. Esse ângulo será diferente dependendo dos materiais, dependerá da quantidade de material que está sendo depositado, pode ser influenciado pelo tamanho das partículas. Então, isso é proposto para os estudantes que estão fazendo o curso da licenciatura. Eles trabalham em grupos. Aqui eu trouxe algumas fotos do 2022, que ainda estávamos os cuidados da pandemia. Então, aí dá para ver que eles trouxeram diferentes materiais, areia, sal, açúcar, e foram desenhando, montando alguns experimentos. Mas, como é que chama? Um funil, por exemplo, né? Tinha um funil, esse era arroz, aí o funil tinha por aqui um pequeno, e o arroz passava, tinha um monte de problemas aí com a experimentação. Mas eu queria mostrar aqui esses
estão filmando aqui também, porque a forma de avaliar essa tarefa era com vídeo. Eles sempre produziam um vídeo contando todo o processo que eles tinham seguido e quais eram as conclusões, quais eram as conjecturas que eles tinham. Então, isso foi em 2022. Esse ano nós... Bom, e aí o tipo de fotos, de imagens que eles tiram e depois fazem as contas. Aqui, por exemplo, eles colocaram atrás como é que chama isso? Uma esquadra, e depois tiraram fotos e trabalharam em cima das fotos para encontrar os ângulos. Ou tiraram fotos de cima para depois encontrar o diâmetro. Eles utilizaram folhas milimetradas, que chamam, para poder medir depois. Ou aqui usando dispositivos caseiros. A outra coisa que eles usaram também foi GeoGebra. Jogar as capturas das imagens na GeoGebra e depois encontraram os ângulos usando as ferramentas do aplicativo. Já em 2023, nós fomos já num laboratório de física que tinha um pouquinho de melhores condições, então tinha um suporte onde eles podiam colocar o embudo, o funil. E outra coisa interessante que aconteceu aí em termos de tecnologia foi o uso de um aplicativo que tem no celular, que você inclina e diga qual é a uma forma de medir para isso era utilizando esse aplicativo. Mas também eles usaram o Tracker, não sei se conhece aquele software que é muito usado em física. Você pode colocar vídeos ou imagens e fazer medições em cima disso. Então eles usaram imagens com o Tracker. Aí, por exemplo, eu vou colocar imagens no Tracker e isso aí era arroz. E você pode marcar 3 pontos em cima do bordo dessa circunferência, e aí o tracker dá o raio da circunferência. E também usaram o mesmo software para medir a altura do ponto. E utilizaram a relação da tangente para encontrar os ângulos. Esse é o ângulo de repouso no caso do açúcar. Então, o que eu quero falar aqui é chamar a atenção para as diversas tecnologias que eles utilizaram. O GeoGebra, o Tracker, e o outro do aplicativo do celular. E depois eles fizeram o seu relatório com vídeo. Ok? Outra tarefa que nós fazemos é analisar experiências de aula que estão publicadas em diferentes artigos, em diferentes contextos, escola pública, escola rural, para dar uma ideia do tipo de tarefas que podem ser escolhidas pelos estudantes, escolhidas pelos professores. E também, essa é a parte mais complexa para eles, é o desenvolvimento de projetos de modelagem abertos, onde eles escolhem um tema que querem estudar e usam livremente as tecnologias que quiserem para resolver o problema que eles colocam. Então, aí, trabalhando em pequenos grupos, tem que escolher um tema, no mundo real, do seu interesse, formular problemas relacionados com o tema, selecionar variáveis, formular hipóteses, desenhar experimentos se for necessário, buscar informações, resolver problemas, escrever um relatório e preparar e fazer uma apresentação oral para a turma toda e também um vídeo. Isso aqui é o primeiro lugar onde eu vi
fazer foi aqui com o Marcelo, no curso da biologia, e desde 2010 que nós estamos fazendo com os futuros professores. Bom, qual a perspectiva de modelagem matemática que está por trás desse último tipo de atividade? Há uma natureza aberta da tarefa proposta, sem predeterminar o conhecimento matemático que vai ser usado. Há uma natureza interdisciplinar do trabalho proposto. Nós queremos que aconteça, de certa forma, um domínio do processo completo de modelagem, considerando todas as fases, que não é simples. E também a promoção de reflexões sobre a própria matemática, os modelos criados, o papel social da matemática e da modelagem, e, claro, o emprego de tecnologias. Em termos teóricos, estamos trabalhando com uma perspectiva de modelagem como conteúdo, quer dizer, estou interessado em que os estudantes aprendam sobre o processo de modelagem. O foco não está na matemática, está no processo de modelagem. Isso é uma questão importante para nós. Então, estamos aprendendo sobre modelagem, não sobre a matemática em si. Também é uma perspectiva de modelagem nativa, não é uma aplicação ilustrativa. Há por trás, claro, uma perspectiva sociocrítica de modelagem matemática. Isso tem origem, para mim, claro, aqui no Brasil, com autores como Passanese, D'Ambrosio, Borba, Barbosa, Araújo. Há um trabalho com projetos que é compatível com o que propõe Skolmos e o construto de humanos com mídias em termos de perspectiva epistemológica sobre o uso das tecnologias nessas tarefas. Que experiências desenvolvemos em 2022? Aí eu fiz essa tabela onde à esquerda estão os temas que foram escolhidos, vocês podem ver que foram 5 grupos, e à direita os problemas que eles se colocaram. Então, os temas foram variados: a contaminação Covid-19, o impacto na pegada de resíduos sanitários de Córdoba. A palavra pegada hídrica, esse tipo de coisa, está certo, né? A palavra em espanhol é bem diferente por isso. Muito mais pegada do que do ponto de vista da ecologia, pegada ecológica. Pegada ecológica. Então, qual foi o impacto em termos de lixo ou resíduos sanitários? Depois, outro grupo se interessou, tinha, Argentina nesse momento tem várias cantinas comunitárias que oferecem comida para as pessoas, e eles estavam, essa cantina recebia um dinheiro do Estado provincial, então eles se perguntavam qual que era o impacto dessa contribuição sobre a alimentação saudável dessas pessoas que frequentavam essa cantina. Mônica, eu acho que a expressão é pegada humana. Eu conto que cada um de nós, por exemplo, eu uso carro, eu uso tal quanto que a gente gera, eu tomo muita cerveja, eu tenho softwares aí, sites que fazem conta da nossa pegada coletiva ou individual. Isso porque também nesse último projeto fala sobre a pegada hídrica. Nesse caso era o consumo de água na indústria têxtil. E ela pegou, era uma estudante de jeans, uma calça jeans. Quanta água que é utilizada desde que o algodão foi plantado até que a calça é usada. Quanta água significa isso? E nesse processo da água que é usada, tem uma parte que depende de mim, enquanto usuário da calça, né? Quantas vezes eu lavo, com que frequência que eu lavo. Então, a pergunta dela era nesse sentido.
o quanto que eu posso reduzir essa quantidade de água em termos de frequência que eu gasto. Então, esse projeto, o outro era da dependência do celular, dos telefones celulares, e outros estavam mais preocupados por como tinha acontecido os exames das disciplinas do curso da licenciatura na época da pandemia. Tinha mais estudantes que faziam as provas e aprovavam, não, o que era isso. Então, isso foi mais um estudo estatístico. Então, isso aqui, eu não vou entrar nos detalhes, mas é só para mostrar o tipo de problemas, questões que eles colocam. E sim, queria me deter um pouquinho nesse problema. Essa aqui é uma diapositiva da própria estudante, quando ela apresentou o trabalho para seus colegas, explicando isso que eu falava há pouco sobre a partir de que frequência de lavado eu posso reduzir a porcentagem de consumo de água na fase de uso. Tem uma série de dados que são bastante chocantes para você ver, né? Então, ela trabalhou com diferentes tipos de máquina de lavar, eficiência de máquina de lavar, quanta água usa para o lavado, e aí considerou várias variáveis, como a capacidade da máquina de lavar, o consumo de água por lavado, qual que seria o consumo em relação à calça jeans que está lavando. Então, ela primeiro fez uma tabela, já estou cansando em português, os dias entre lavados, quer dizer, a frequência, a quantidade de lavados por ano, na vida útil da calça jeans, e essa vida útil considerada de 3 anos. Para mim dura mais, muito mais do que 3 anos. Isso aqui não é pouco, mas como você faz suposições, essa foi a suposição. Bom, o consumo anual, na vida útil, e depois a porcentagem de quanto vai poupar, poupança na porcentagem de água. Mas eles viram quanto de água que custa para fabricar uma calça também? Sim. Aí, bom, ela fez gráfico, né, usando o Excel, comparou as diferentes eficiências na matéria, das máquinas de lavar. Depois, nos propusemos para ela fazer essa função que ela tinha encontrado, que relacionava a porcentagem de água poupada com a capacidade da máquina de lavar. Ela fez esse gráfico de algebra com alguns dois chamas controle das listas. Então, podia comparar as diferentes tipos de máquina de lavar. Depois também fez um código em Python que você entrava nos dados e dizia quanto porcentagem você poupava. Bom, depois, essa foi parte da apresentação, e eles têm que fazer um vídeo. Esse vídeo podia ser contando uma parte do processo ou um vídeo que fosse de conscientização sobre o uso da água nesse caso. Então, agora eu vou ver se eu consigo mostrar o vídeo.
Para fechar algumas reflexões finais, a ideia era mostrar um pouco o trabalho que nós fazemos, porque tem muita da inspiração do que eu estudei aqui no Brasil, muito interessante. Então, uma questão que para nós é. Então, aí. Não se fique aqui. Fique, Marcelo. Então, a necessidade de oferecer aos professores e professoras oportunidades de vivenciar o processo de modelagem durante a formação inicial, para nós é importante, porque senão depois não tem experiência de como fazer isso em sala de aula. Agora, sabemos que não é fácil fazer, é simples, mas se você nunca teve a experiência, com certeza nunca vai fazer sala de aula. Também que as tecnologias podem ampliar ou melhorar essas experiências, como os processos de modelagem. Então, nós temos estudado bastante também essa sinergia entre as tecnologias e os processos de modelagem nas diferentes. Ai, gente, esse livro saiu. Tira, não precisa, dá pra Por causa da... Não está gravando. Não, vai. Isso aí já melhor tirar. Então, tem estudos onde nós desenvolvemos quais são... Gente, parecia que não estava ficando mais tarde, então agora para terminar... nas diferentes fases da modelagem, como que a tecnologia está tendo. E os projetos de modelagem que nós temos visto ao longo dos anos oferecem evidências da grande variedade de temas, de tópicos que eles escolhem. E na época da pandemia foram muitos tópicos associados com a pandemia, mas também questões socioambientais que têm a ver com essa questão da modelagem na perspectiva sociocrítica, que interessa para nós também. Bom, a diversidade de uso de tecnologias, há novas aprendizagens que não estão relacionadas diretamente com a matemática, mas com os tópicos que eles escolhem. Mas é isso, por exemplo, esse projeto que eu mostrei no vídeo, ninguém tinha muita ideia do que era aquilo da pegada híbrida, então foi aprendizado para quem fez o projeto para a turma pública. É claro que tem muitas dificuldades e limitações. O tempo é uma delas, é um projeto que leva tempo. E no caso dos futuros professores, tempo que não é só da aula, mas fora. Algumas pessoas não gostam de trabalhar em grupo, então tem problemas nesse sentido também. Algumas têm dificuldade para usar tecnologias, mas ao mesmo tempo o projeto oferece a oportunidade de estudar sobre as tecnologias. E uma questão que está se repetindo é que, como nós não colocamos foco na matemática, às vezes a matemática que aparece é bem básica, não é uma matemática muito complexa. Você tem que empurrar mais ou menos o projeto para gerar uma matemática um pouco mais complexa. E também, nesses últimos anos, estamos vendo o potencial que os vídeos têm para comunicar ideias matemáticas ou reflexões, conclusões, ou para fazer um vídeo de conscientização. Então, apesar das dificuldades que passam nessas evidências positivas, nós argumentamos que a implementação de diversas tarefas de modelagem são relevantes e são essenciais na formação
professores por vários motivos. Porque essas tarefas podem promover o aprendizado dos estudantes, não só da matemática, porque podem contribuir para a educação inclusiva, nas experiências que não contei aqui, mas que são na escola. Dá para ver como aquelas crianças que não curtem muito a matemática, elas sim se engajam com esse tipo de tarefa. Podem contribuir para que a matemática seja vista como uma ferramenta útil para descrever e analisar problemas reais, para tomar decisões informais, indicar conhecimentos sólidos, e podem tornar os futuros professores sensíveis a diferentes formas de dar sentido à matemática. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Aí, no apoio desse research gate, eu vou subindo todas as explicações que vocês vão dar uma olhada. Agradecemos a Mônica, que ainda ficou muito bem aqui dentro do tempo, aqui agora já tem microfone embutido, sem problemas. Então, eu estou indo para perguntas aqui. Pode, agora que deu problema, vamos ter que testar isso aí em outro momento. Mas eu não entendi a microfonia agora, depois que era. Quando você foi lá perto, eu entendi, mas essa é a hora que eu entendi, né? Perguntas, comentários, observações. Enquanto vocês vão pensando aí, ó, uma coisa que é muito bacana de vocês que estão aqui entrando no mestrado, tem alguns ingressantes, pessoas que estão aqui ingressando no doutorado, temos também aqui terminando o mestrado, é que pós-graduação é um isso, gente, tá? A Mônica veio para cá estudar tecnologias. Aí chegou para cá e viu fazendo modelagem nas aulas de biologia. Hoje em dia é minha professora com várias questões sobre modelagem e tecnologias. Tá? É minha professora em várias dessas questões e tal. Aí, Marcelo, esse negócio de vídeos, aí vai indo, aí chega lá, começa a conversar e tal. A Rose vai lá e faz um estágio. Então a Rose é aluna da Mônica, mas ao mesmo tempo é professora lá do grupo e de repente vão estar fazendo pesquisa lá com isso também. Então, pós-graduação, a tal da horizontalidade freiriana é para estar ainda mais em voga. Se tiver disciplina prestando atenção, só copiando e reproduzindo, não é pós-graduação. Tá? E nem mais graduação, né, aqui para nós, tá bom? Tá? E nem mais ensino médio. Por favor, Heloísa. Bom, primeiramente, obrigada, Mônica, pela apresentação. Muito legal o trabalho que você está fazendo lá, muito interessante. Dá várias ideias, assim, em vários sentidos, né? Não só na modelagem, mas no trabalho com isso, mas a gente começa a pensar em outras possibilidades. Você falou, né, que esse curso, né, o é, sobretudo, ensinar modelagem. Você trouxe alguns itens, inclusive, que vocês discutem e refletem enquanto estão praticando e trabalhando todo esse percurso, esse processo de modelar e discutir a própria modelagem, né? E aí você trouxe que eles trabalham com vários instrumentos para medição, sobretudo aquele exemplo que você traz do ângulo, né? E aí eu queria saber, são duas questões envolvendo isso, né? Se vocês também discutem, né, como que esses diferentes instrumentos interferem na produção do conhecimento, né? E nesses exemplos, como isso se deu, se isso aconteceu em sala de aula ou se você também discutir isso na sua pesquisa, né? E mais do que os próprios instrumentos, né? Você fala da tecnologia, normalmente com mídias, que é o foco de vocês, mas ali aparecem outros instrumentos que, não sei, acho que vocês também chamariam de tecnologias, né? Mas, além deles, né, você comenta sobre terem trabalhado primeiramente na sala de aula com alguns instrumentos que eles trouxeram, né, e que aquele espaço de sala de aula pôde promover. E aí, num outro momento, vocês vão para um laboratório, que tem outro espaço, outros materiais, ou seja, um outro espaço. E aí, se você também discute isso, tanto na sala de aula como na pesquisa, como que essa materialidade como um todo interfere ou tem tudo a ver com a produção desse conhecimento.
Isso tem a ver com o que eu tenho estudado em relação ao pós-humanismo, que vai falar dessa importância, né, que envolve a materialidade, não só do ser humano, né, mas a materialidade que ele está junto dela, né? Quando aparece isso, então, eu falei, o curso das tecnologias, eles podem escolher o que não tem limite nesse sentido. Então, por exemplo, quando apareceu aquele aplicativo do Angular, nós nunca tínhamos visto. E eles usam, sabe, com uma naturalidade aquilo, e não se preocupa muito por isso. E eu também não me importo muito com isso. Por quê? Porque depois você tem outras possibilidades de fazer isso, como que aparece mais em matemática, ou aparecem outras medições, e aí eles comparam. Mas são estudantes da graduação que já têm um conteúdo de matemática, estamos no trigonometria, que é importante. E é importante, que é relevante, que é muito mais complexo do que isso tudo. Isso não é discutido na pesquisa. O que é discutido, sim, é em que momento essa tecnologia, em que momento do processo essa tecnologia aparece, em que fase aparece. Então, aí eles estão tentando encontrar uma que seria mais a fase da matematização, da solução matemática. E aí que essa tecnologia entra. Eu diria que muitas vezes são emergentes e ficam, e depois temos que pegar e tentar pesquisar mais sobre isso. Isso foi esse ano, então ainda não temos feito uma reflexão mais aprofundada sobre isso. Mas é claro que você pode fazer uma discussão com eles sobre as diferentes tecnologias que são utilizadas. Como que determinado instrumento, né, porque é muito interessante, é muito universal, pode produzir um conhecimento diferente justamente de um outro que usa outro instrumento. Aí comparar, aí é que entra a questão do tempo, né? Às vezes o final da tarefa é vamos ver vídeos e mais ou menos comparar, mas por exemplo, vamos ver como é que é a órbita do açúcar, né? O cérebro. E será que tem a questão da validação, que é muito forte na modelagem e que é a fase mais complexa de surgir nos projetos? Mas às vezes não dá tempo para fazer isso também. Então são várias coisas que ficam pendentes. Ainda tem a umidade, né? Se jogar um pouco de água, o açúcar dissolve. Não, então ainda tem, né, a composição de cada um. Andrei, nesses vídeos, que eu não dava para trazer mais vídeo, mas, por exemplo, se você colocar a farinha, aí ela gruda, não passa, então fica confundido. E eu estava ali e eles me filmaram. E depois fazem, sabe, aquelas brincadeiras nos vídeos. E depois de 5 anos, conseguiram fazer, passou farinha. São muito divertidos os vídeos. É impressionante como é que os vídeos chamam humor, né? A primeira tese aqui é do Milton Domingues e via muito isso, em dissertação e tal, mas quando fui analisar o negócio do humor, e a gente achou que era por causa do Camilo Viana que estava no júri, mas não é, porque ele ficou 3 anos sem ir no júri e não parou de jeito nenhum. Você entende? Tá isso. Né? E no primeiro, ninguém nem sabia que era Camilo Viana. Não. Andrei, por favor. Boa tarde, muito obrigado pela fala. Eu fiquei um pouco curioso assim, para saber um pouco mais da parte da modelagem. Qual a concepção que vocês têm e quando fazem esse processo da modelagem com relação aos modelos e a matematização desse processo? Porque tu apresentou aí a concepção do Bassanese e por ele ter essa própria formação mais da matemática aplicada, ele tem muito, até eu acompanhei até agora, você não precisa me corrigir,
corrija se eu tiver a ideia errada. Essa ideia de chegar no modelo, né? De eu chegar nesse modelo que não é uma fórmula, mas é aquela expressão que vai representar aquele processo de modelagem que eu fiz. E, assim, atualmente, pelo menos daquilo que eu acompanho da nossa área, assim, da educação matemática, muitas concepções de modelagem têm abandonado um pouco essa ideia de chegar no modelo, né? Eu tenho uma modelagem lá, mas eu chego em alguma resposta para aquele problema sem expressar aquilo de alguma forma mais matemática formal, estrutural, eu também estou realizando uma modelagem matemática. E aí, nesse processo que vocês realizam na concepção lá, você trouxe o esboço um pouco do que porque vocês entendem como é isso, vocês tentam explorar ao máximo, chegar nesse modelo formal, vamos dizer assim, ou não, como é essa matematização no processo, dentro da concepção e prática que vocês fazem? É lógico que a noção de modelo do Passanias e ele é matemática aplicada. Mas o modelo para nós não é somente uma fórmula, pode ser um gráfico, pode ser uma tabela, que já tem relação entre duas variáveis, por exemplo. E no caso desse exemplo do Festival de Música, aí se faz estimações, calcula áreas e finalmente dá uma resposta. Então, qual que é o modelo aí atrás? Não é o modelo da fórmula, né? Você tem muita matemática para chegar nessa estimação. Então, não é uma definição de modelo de equação algebraica ou de equação diferencial, sabemos que são modelos, mas não é nesse sentido. Então, isso faz parte do que nós discutimos com eles. Um código em Python pode ser um modelo. Então, em termos de autores, uma definição que é interessante é a da Maria Salete Bianca. Como ela trabalha mais com uma educação básica, que é um modelo, tem livros, já tinha um livro muito interessante que fala sobre modelagem desde a escola elementar. Então, como é que chama? Para nós é jardim de infância. Jardim da infância. E o que seria o processo de modelagem? E aí eles trazem exemplos, claro, não vai ter nada, mas coisas que modelagem. E lembrando que, em muitos casos, no último caso, Covid-19, todo mundo queria uma resposta. Eu devo ficar em casa e as pessoas vão morrer em que taxa? Na favela da Rocinha ou no apartamento do Leopoldo? Né? Naquela foto lá, né? no Itaim Bibi ou em Paraisópolis. E todo mundo queria saber aquilo. Então, isso também é importante. Mas eu acho que a tua concepção que você falou era a ideia de modelagem, não é assim, de ter a modelagem não chegar total. Mas também é importante a gente ter essa ideia, que as pessoas queriam saber, né, o que vai acontecer. Né? É a melhor previsão que eu tenho sobre isso. Né? E o Johnny, na conferência de modelagem agora, falou um bocado sobre isso lá no Sul. Andréia, nossa anfitriã dos SNEIs aqui, por favor. Minha pergunta tem relação um pouco com essa questão de como diferentes tecnologias vão potencializar diferentes matemáticas e como isso vai ou não chegando para o currículo. Então, por exemplo, Beatriz D'Ambrosio vai falar que ela se preocupa muito com o quanto a gente demanda da educação básica para trabalhar algoritmos de operações elementares, que a gente leva 8 anos na educação básica para trabalhar esses algoritmos, enquanto uma calculadora, por exemplo, faria isso. Ou se a gente pensar no próprio ensino médio, quanto todo esse aparato tecnológico vai trazer novas necessidades. Então a gente, por exemplo, exige muito do estudante da educação básica aquele traquejo algébrico, por exemplo, que a gente espera que ele tenha, enquanto ele tem um aplicativo que resolve aquela equação para ele, por exemplo. Então, nesse sentido, eu queria ouvir um pouco, você falou um pouquinho sobre o currículo, e que é um currículo mais aberto do que o nosso aqui, por exemplo, hoje. Como é que você percebe essa
esse desafio, essas mudanças, isso vai chegando para o público ou não? Que tipo de diálogo você percebe em relação a isso? Uma primeira questão, eu acho importante que você tem letra do público para falar que eu posso fazer uma trabalho, eu posso usar tecnologia na escola. Mas a segunda questão que eu acho que já é uma barreira para isso são as avaliações. As avaliações que são nacionais e que a modelagem não faz parte do que vai ser avaliado, as tecnologias não são permitidas. Então, esse tipo de avaliação está agindo como uma barreira para essas outras propostas. Então, o professor tem um respaldo, ele pode se apoiar no que o currículo diz, mas ao mesmo tempo tem a questão de, eu tenho que cumprir esse programa, porque depois tem a prova, porque depois tem que entrar na universidade, e as provas na universidade não estão na calculadora, nada disso. Então, se bem que nada disso não é tão grave, no ingresso à universidade. Mas o que os professores fazem nas escolas, eles se dão licença para fazer essas experiências. Não é uma experiência que vai fazer o ano inteiro. Às vezes são 2 semanas que eles trabalham com isso e tem um espaço para fazer. Mas é uma discussão que é até de falta de coerência, dizer no currículo que você promove o uso das tecnologias, mas que não é uma versão delas. Mas acho que isso aos poucos pode mudar. Não sei aqui no Brasil como está essa questão do vestibular, não é isso que eu acho também as provas nacionais. E lá tem uma discussão bastante grande se essas provas efetivamente são uma prova do que é trabalhar com isso. Porque o trabalho com modelagem não é avaliado numa prova nacional. Portanto, é uma experiência importante para os estudantes. Eles provam os parâmetros. Não faz parte da avaliação do Brasil, faz muito sentido. As avaliações do trabalho de modelagem tem mais a ver com o que eles apresentam, o que eles escolhem para o vídeo, então são outros critérios para avaliar isso, e não as provas. E agora aqui, Mônica, no estado de São Paulo, estamos discutindo muito com essa turma aqui o uso domesticado das tecnologias digitais, com passador de slides, deixando o professor de história da aula de matemática ou de matemática da aula e as consequências, fora os erros, as piadas que têm surgido aí de praia na Avenida Paulista. Mas, assim, o problema é a maneira como as tecnologias têm sido, depois de 30 anos da gente fazendo pesquisa. Guilherme, e na fala do Guilherme eu vou encerrar as inscrições, tá bom? Tá bom. Uma pergunta, isso aqui não foi o objetivo de falar lá dos futuros professores na escola, mas se quiser dar uma pequena resposta aí de como que como que eles põem isso em prática, né? Eles conseguem pôr quais as dificuldades que eles normalmente enfrentam, vocês acompanham esses futuros professores depois de formados, se de fato eles colocam isso em prática, se acaba ficando essa outra parte do nosso trabalho de acompanhamento das primeiras práticas. Temos feito várias práticas em escolas que têm condições de acesso às tecnologias. Então, essa era uma questão importante. E outras que não eram tão assim, que não tinham tecnologia. Então, nesse processo de acompanhar, as práticas são feitas em pares, são 2 estudantes juntos que vão na aula,
Um é o responsável, mas o outro é estudante. Também tem a professora do curso e também tem a professora da universidade. Então, são 4 pessoas que estão na sala de aula acompanhando isso. Aí, geralmente, a forma que eles trabalham é, primeiro, um problema de modelagem mais fechada, que é o, por exemplo, sabe, você tem copos de diferentes formas, né? Esse, o cilindro, outro mais redondinho. Se você vai jogando água, como que depende do volume, da altura que você vai chegar. Isso você pode relacionar essas duas variáveis, você pode fazer um experimento, isso nós temos feito isso, então grupos de diferentes tipos de recipientes, diferentes tipos de recipientes, e aí eles têm sessões, isso era bastante guiado. E depois de fazer isso, eles eram convidados a escolher um tema, da mesma forma que escolher os professores. Escolher um tema que se interesse e façam perguntas, experimentos. Então, o que tem acontecido nesses casos é que eles escolhem temas que têm que fazer experimentos também. Então, por exemplo, quanto demora para derreter uma barra de chocolate? 2 barras de chocolate, 3. Então, eles fazem os experimentos, eles têm um laboratório, eles têm que esquentar, né? Então, fazem. Isso tem sido feito com os estudantes da SCCI. Outros, com menos recursos, são feitos com menos pretensão tecnológica. O problema disso é o acompanhamento que você falou depois, quando eles já estão como professores, né, nessa área. E aí é mais complexo, porque já é outro projeto, já precisaremos mais pessoas para acompanhar. Mas tem alunos que se lançam e fazem algumas experiências. Algumas são mais fechadas, outros são mais ousados, que a gente escolher, mas não é a generalidade. São sonhos que têm mais interesse e às vezes continuam em contato conosco, pedem ajuda, dicas, mas é difícil que depois deles saírem, assim, sozinhos, a questão da colaboração se arrisquem para fazer esse tipo de tarefa. O interessante disso é que eles, depois, quando o tempo passa, se encontra, eles sempre lembram daquela experiência que nós fizemos. Eu gostaria de repetir alguma vez, não fica aquilo no desenho, às vezes. Muitas vezes eles mas não é fácil. Francisco, por favor. Boa tarde. Eu queria agradecer a professora Mônica por essa aula, né? E tendo em conta a temática aqui trazida, né? Que nos facilita a gente poder ver o mundo, né? E eu tenho não sei se seria pergunta ou questionando uma reflexão, né? Pode não ter uma resposta assim, mas queria assim, perguntar como apropriar os futuros professores nessa articulação dos pressupostos da modelagem matemática ancorado nas tecnologias digitais e em que momento deveria assim se intensificar essa abordagem das tecnologias digitais nas fases da modelagem e partindo da experiência da professora Mônica e aquilo que tenho observado também na sua atuação
na questão da formação inicial dos professores de matemática, queria entender um pouco acerca da questão dos obstáculos epistemológicos, assim como os desafios nessa sua atuação e que perspectivas a gente pode traçar para a questão da formação continuada dos professores formados. Muitas coisas. Outra palestra. Sim, a próxima. Escolhe uma. Então, a questão das tecnologias, o que nós temos percebido nesses estudantes que entram para se formar como professores, é que eles têm muito preconceito das tecnologias. Eu comentei que a matemática que é trabalhada no curso é de nomenclatura e o uso das tecnologias também não é considerado uma possibilidade. Então, quando eles chegam, nós conversamos bastante, até fazemos eles escrever uma narrativa sobre o uso das tecnologias. As experiências anteriores também não têm usado tecnologias na escola, nem na escola básica, nem na escola secundária, muito pouco. Ou o uso bom, vamos fazer uma apresentação com PowerPoint, será o uso máximo que está sendo feito. A calculadora é o professor usar, porque tem que aprender os algoritmos, que o professor falou. Então, tem essa ideia de conteúdo matemático primeiro, a tecnologia depois. Então, a primeira coisa que nós procuramos quebrar seria essa separação da tecnologia e a produção do conhecimento. Baseada nessa visão epistemológica, eu posso produzir conhecimento com a tecnologia. Então, aí nós trabalhamos bastante com tarefas matemáticas. E se você não tivesse tecnologias, não poderia resolver. E você ficaria de fora de saber como que aquilo resolve. Então, temos toda uma parte do curso que eu trabalho com tecnologias e a matemática, sem entrar na modelagem livre. E depois, já na modelagem, essa parte da relação entre as tecnologias e a modelagem já é mais parte da pesquisa nossa. Não é que nós tratemos, abordemos primeiro em bolha, aqui nessa fase de formulação do problema, você usou a internet, você procurou dados, você na internet encontrou variáveis. Então, isso que ajudou para formular o problema. Isso não é tratado por isso. Isso faz parte da nossa pesquisa. Mas, eu acredito que seja uma ideia conversar sobre isso com eles para fazer consciente desse uso das tecnologias nessas diferentes fases. Então, obrigada pela pergunta. E não sei se eu respondi a sua pergunta ou se você quer perguntar. Então, está ótimo aqui agora, Mônica. Eu queria, eu acho que deu aqui, abriu para várias perguntas. A Heloísa aqui e a André, em particular, colocaram várias das questões que têm sido muito caras para nós, mas também aqui na tese do Fernando recente, da Deise Soto também, vários outros aqui, que é diferentes mídias, diferentes tecnologias, seja regra e compasso, seja o computador, seja o chat GPT agora, no artigo do Valci que está saindo aqui agora, diferentes matemáticas, diferentes expressões. E para os alunos eu já estou falando meio tentando, quer usar o chat GPT? Tá bom, mas põe na referência, né? Porque também estão precisando agora estar entendendo e compreendendo isso, como a gente fez com calculadoras, computadores e com tal. Naquele laboratório ali atrás, era um laboratório com o Geraldo Lima com uma câmera e a Mônica entrevistando os alunos da biologia para a gente entender que matemática era essa. E o Geraldo tinha que fazer um corte na hora entre a tela e a cara do estudante, quando ele apontava assim ou tal. Não, é um negócio assim de artista, certo? Esse laboratório aí que era aberto para isso. Então era muito
lá atrás. Hoje em dia a gente tem essas facilidades todas e foi muito legal essa viagem no tempo aqui assim, não é? A Mônica chegou aqui em 95, esse anfiteatro estava em construção, tá? Então ele fica pronto em 96, eu acho que a placa vai conferir ali, se não é perto. O seminário era no GPI? O seminário era no GPI, você entende? Que o Baldino criou o seminário, o professor Baldino está lá na Estadual do Rio Grande do Sul agora e tal. Então, muito obrigado aqui a presença de todos, a integração de graduação para nós, e muito obrigado, Mônica Vidigalho.